Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o irmão Adriano Almeida, esse aqui é o canal Pitada de Teologia e hoje nós vamos estudar mais uma aula aí de uma forma diferente. Você conferiu essas 3 primeiras aulas aí, eu ministrava, eu colocava um quadro negro e eu colocava as anotações para você anotar. Hoje nós vamos fazer um pouco mais diferente para nós irmos aí testando para ver qual fica melhor para você estar aprendendo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, nós estamos no segundo trimestre do ano de 2022, na lição CPAD, e nós vamos estudar na lição de hoje, desafiando a Deus no deserto. E o nosso texto principal ele está em Números, capítulo de número 14, versículo de número 29, que diz o seguinte: Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Então nós vamos falar muito aqui nessa lição sobre murmuração e o perigo da murmuração. Então, a tentação em si dos filhos de Israel no deserto, ela gira em torno da murmuração contra Deus. Nós vamos ler o texto bíblico base para a nossa aula, está em Números, capítulo de número 13, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta. Capítulo 13, versículo 25 ao versículo de número 33. Números, capítulo 13, versículo 25 ao versículo de número 33, que fala sobre o relatório dos espias, que é recebido com incredulidade. Eu vou ler a partir do versículo 28, que é a parte assim muito interessante e que só que é bom você ler todo o capítulo 13 para você ter um entendimento melhor. Eu vou ler a partir do capítulo de número 28, porque é daí que começa o negócio a ficar ruim, o negócio a ficar feio. Olha só como diz: O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, gigantes, né? Os amalequitas habitam na terra do Negev, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, ou seja, os demais espias, né? A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então essa é a nossa leitura bíblica base. Então, meus irmãos, o contexto histórico, eu vou começar a minha introdução, eu vou falar sobre o contexto histórico dessa passagem bíblica e onde ela se situa. O povo de Israel, nós estudamos na lição passada sobre José. Jacó foi, juntamente com os seus filhos, seus descendentes, suas esposas, e habitaram na terra do Egito. E lá permaneceram por muitos anos. Inclusive Jacó morreu lá, José morreu, e o povo se multiplicou muitíssimo, cresceram muito em número. Mas aí a Bíblia diz que se levantou na terra do Egito um faraó, um rei, que não conhecia José, a sua história, e o que ele fez pelo Egito. Então ele começou a oprimir o povo de Israel, porque o povo de Israel era muito grande, e ele ficou com medo que o povo se rebelasse contra eles, e assim tomassem o Egito, porque eles eram muitos. Então ele escravizou o povo, e fez o povo a trabalhar forçado. Mas Deus tem uma promessa para esse povo. O Senhor levanta um homem chamado Moisés, você conhece a história da Bíblia. Moisés liberta esse povo, o Senhor trabalha ali com mão forte, braço estendido, trazendo sobre aquela terra juízos nunca antes vistos,
realizando prodígios e milagres extraordinários, fazendo divisão entre egípcios e hebreus, Deus mostrando que ele era o Deus dos hebreus e que os egípcios estavam pagando um preço por tal opressão. Então o povo de Israel sai do Egito com a mão de Deus estendida sobre eles e guiando o povo. Eles atravessam ali a terra, tá bom? Atravessam o Mar Vermelho. E após atravessar o Mar Vermelho, a nossa lição, ela inicia-se bem nesse ponto. Porque após eles atravessarem o Mar Vermelho, aí começa aquela coisa horrível dos israelitas contra o Senhor. É depois que eles atravessam o Mar Vermelho, depois que a liberdade já está garantida, então aí sim eles começam a murmurar contra o Senhor. E nós vamos agora estudar o primeiro ponto, que é desprezando a presença de Deus na caminhada. Então, após eles atravessarem o Mar Vermelho, nós chegamos aqui ao primeiro subponto, que é as águas amargas e Mara. Então eles atravessam o Mar Vermelho, caminham na direção do deserto durante 3 dias sem encontrar água, até que eles chegam em uma região chamada de Mara. E nessa região chamada de Mara eles encontram água, que pela presença de alguns minerais tornaram as águas ali amargas. E aquele foi então uma provação de Deus ao povo, para Deus mostrar como é que estava o coração do povo naquele momento, para Deus não trazer a consciência para si mesmo, porque Deus conhecia o coração do povo, mas para o povo cair em si e ver o que eles estavam fazendo. Então, ali naquele lugar de Mara, chamado Mara, quando eles encontram águas amargas, o que é que eles fazem? Meus irmãos, Deus já tinha transformado água em sangue, sangue em água. Deus já tinha feito chover fogo do céu. Deus já tinha trazido úlcera sobre os egípcios. Deus já tinha livrado os hebreus do espírito da morte. Tudo que eles precisariam fazer era orar. Era só orar. Era só dobrar o joelho e clamar a Deus para que Deus transformasse a água amarga em doce. Era só isso. Só que o que eles fazem? Eles começam a reclamar. Eles reclamam por encontrar água amarga e não poder matar a sede. É interessante que o pastor comentarista da lição, ele destaca que o rio Nilo, que era o rio que abastece o Egito, que inclusive é considerado como Deus para os egípcios, e era de lá que os hebreus bebiam água, das fontes do rio Nilo. Aquela água não é nada saudável. Aquelas águas não são saudáveis, mas eles nunca reclamaram de beber a água do rio Nilo. Eles começaram a reclamar de tudo depois que eles conseguiram a sua liberdade. Então, como eles começam a reclamar, a dizer que Deus tinha levado isso para morrer no deserto e aquilo tudo, Moisés toma posição e ora a Deus. E Deus transforma as águas amargas em águas doces. E Deus mostra para aquele povo que eles precisariam entender que haveria dificuldades na caminhada até chegar na terra de Canaã. Mas se eles se propusessem a buscar Deus, a clamar ao Senhor, Deus estaria disposto a transformar água amarga em água doce. Deus estava disposto a fazer o milagre, desde que o povo clamasse a ele e não murmurasse, porque Moisés não murmurou. Moisés orou e Deus transformou água amarga em água doce. Agora deixa eu trazer uma palavra profética para a sua vida. Eu não sei, mas talvez há algumas áreas da sua vida que estejam como as águas em Mara.
algumas áreas da sua vida que estejam amargas, pela presença de algumas coisas, presença de decepções, pela presença de humilhações. Mas eu quero te dizer que se você buscar Deus, se você clamar ao Senhor, Deus é poderoso para transformar isso que é amargo na sua vida em algo doce, que vai glorificar o nome do Senhor. Mas não caia na tentação de murmurar contra Deus. Tá dando tudo errado na minha vida, culpa de Deus. Tá dando tudo, até o que era para dar certo, tá dando errado na minha vida, culpa de Deus. Não, culpa de Deus. Ore, busque a presença do Senhor, porque Deus é poderoso para transformar água amarga em água doce. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos para o envio do maná. Quando faltou comida ao povo, eles já tinham visto o milagre que Deus operou nas águas em Mara, mas eles não aprenderam a lição. Infelizmente, existem pessoas assim nos nossos dias. Existem pessoas que Deus trabalha na vida delas, Deus move, Deus faz milagre. E ele não entende isso, irmão. A pessoa não consegue compreender, a pessoa não consegue ver o agir de Deus na vida dela. Por que que a pessoa não consegue ver o agir de Deus na vida dela? Posso ser bem sincero com você? É porque no coração dessa pessoa ainda há coisas do Egito. Porque no coração dessa pessoa ainda há lembrança do Egito. Ainda há sentimento bom no que diz respeito ao Egito. A pessoa olha para o Egito e ele não se lembra da escravidão. Ele olha para o Egito e ele não se lembra das humilhações. Ele lembra para o Egito e olha o Egito e não se lembra dos dias que ele passou no sol quente, construindo tijolo, queimando com palha. Não, ele se lembra, era aquilo que era aparentemente bom no Egito. Eram os benefícios que o Egito dava a ele, benefícios que na verdade eram malefícios. Então a pessoa não consegue ver o agir de Deus mesmo, é um problema espiritual. Precisa de renúncia, precisa de consagração, precisa buscar Deus de verdade. Porque quando falta comida ao povo, o povo deveria orar. Porque o povo já deveria ter aprendido isso lá em Mara. Faltou água, a água estava amarga, nós oramos e Deus transformou a água doce. Então se não tem comida, eu vou orar. Deus pode fazer chover comida. Deus pode trazer comida de longe para cá. Deus faz milagre, Deus pode fazer brotar comida do chão. Deus pode fazer todas as coisas. Mas o povo não faz isso. Sabe o que o povo faz? O povo murmura novamente. E aí, eles começam a colocar a culpa em Moisés. Porque é mais fácil eles colocar a culpa em alguém do que eles se lembrarem de alguém pela falta de alguma coisa no presente, do que eles se lembrarem das humilhações e da escravidão que eles tinham outrora lá no Egito. Mas nós percebemos que Deus, em sua bondade e providência, Deus manda o pão e carne ao povo. Êxodo capítulo 16, versículo 13. Deus manda codorna e Deus manda maná. Maná, que é uma palavra egípcia, que significa, egípcia com hebraico ali, e significa o que é isso. Era um alimento branco que fazia um pão, fazia um bolo. Inclusive não poderia deixar de um dia para o outro, porque quando passava de um dia para o outro, apodrecia, criava mau cheiro e dava bicho. Então, devemos entender que há um tempo certo para as coisas. Esse tempo, ele tem momento certo para acontecer. Há coisas na nossa vida que tem que ser feito agora. Há coisas na nossa vida que deve ser feita amanhã.
há coisas na nossa vida que devem ser feitas depois de amanhã. E há coisas na nossa vida que precisa ser feita agora, que precisa ser feito hoje. O povo não entendeu isso, porque alguns israelitas, eles guardaram maná. Talvez que pensando, estou conjecturando aqui, o texto não deixa isso claro, mas a gente pensa, a gente é um ser pensante, a gente é estudioso, né? E dá-se a pensar que o povo poderia, como eles já estavam nessa onda de murmuração, eles poderiam pensar, olha, vai que Deus não mande pão amanhã, vai que Deus não mande maná amanhã. Então, eu vou pegar provisão para hoje e para amanhã. Porque se ele mandar amanhã, eu já tenho em casa, eu não pego, deixo para outros. Mas se ele não mandar, todo mundo vai ficar sem ter e eu tenho. Meu irmão, obedeça a Deus. Se Deus disse que é para pegar mantimento só para hoje, pegue um mantimento só para hoje. Se Deus disse que Ele vai fazer uma coisa, Deus vai fazer isso, porque Deus não mente, Deus não falha. Entendeu? Se Deus disse que Ele vai prover, Deus vai prover. Se Deus disse que Ele vai salvar a tua família, Ele vai salvar a tua família, jovem. Se Deus disse que Ele vai te usar para tu pregar o Evangelho, jovem, Deus vai te usar para você pregar o Evangelho. Se Deus falou que Ele vai te usar para curar, Deus vai te usar para curar, porque Deus é fiel, Deus não falha. Agora cabe uma parcela nossa de responsabilidade para nós não cometermos o erro extremamente simples de murmurar contra o Senhor, porque aí pode atrasar. Aí algo que Deus queria fazer agora, isso pode ir atrasando o processo. Então não murmure, ore, clame a Deus, busque pela presença de Deus, porque Deus é fiel. As águas em Refidim. Ao chegarem em Refidim, eles perceberam que não havia água e reclamaram novamente. Novamente eles reclamaram. Aí eles começam a murmurar contra Moisés, falar contra Moisés. O problema que o povo não entendeu é que quando há uma autoridade espiritual, essa autoridade espiritual sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós escolhemos essa autoridade, nós escolhemos essa autoridade para nós, porque quando você se converteu, você conheceu o pastor dessa igreja, você conheceu o dirigente da igreja, tá bom? Você conheceu o líder dessa igreja, então você escolheu se converter nessa igreja, você escolheu esses líderes espirituais para a tua vida, mas foi Deus que escolheu o líder espiritual para aquela congregação. E o povo não entende, às vezes, que quando se murmura contra o líder que Deus levantou, Deus toma para si a murmuração. Então, quando o povo murmurava contra Moisés, Deus dizia, esse povo murmura contra mim. Esse povo fala contra mim. Esse povo não me entende. Esse povo não se dobra diante da minha presença, Moisés. Isso é algo tão sério que Deus pensou seriamente em destruir o povo de Israel. Se não fosse Moisés ter clamado a Deus, Deus ia varrer o nome de Israel da terra. Deus ia destruir a descendência de Israel e ia fazer de Moisés uma nova nação. Só que Moisés é homem de Deus. Moisés entende que o propósito dele, ele não foi levantado para ser o pai de uma grande nação, ele foi levantado para ser líder e guiar o povo para o Egito. Também precisamos ter entendimento para quem foi que Deus nos chamou. Você também precisa ter entendimento para quem foi que Deus te chamou. Então, quando falta alguma coisa no meio da caminhada, Deus é poderoso para nos dar isso. Está faltando um avivamento? Deus é poderoso para nos dar avivamento. Está faltando dons espirituais na igreja? Deus é poderoso para dar dons espirituais para a igreja. Está faltando manifestação dos frutos do Espírito, que isso aí nunca deveria faltar na igreja, mas está faltando. Deus é poderoso para dar a manifestação dos frutos espirituais na igreja. Deus é poderoso para suprir todas as necessidades da igreja. Tá bom? Então vamos continuar a nossa aula que tá bom. Essa lição é maravilhosa. Vamos para o nosso segundo ponto. Então você entendeu que nesse primeiro ponto
o povo desprezou a presença de Deus junto com eles. Você percebe, o povo murmurou contra Deus, água amarga lá em Mara, murmuraram sobre quando faltou comida, murmuraram em Refidim, então eles desprezaram a presença de Deus junto com eles. Então vamos para o nosso segundo ponto, infamando a terra que Deus disse que era boa. Não se esqueça, se você estiver gostando dessa aula, deixa seu like, se inscreva no canal aí para continuar recebendo aí as nossas aulas e me diga qual é o melhor modelo de aula que você gosta. Se é desse modelo aqui que nós estamos ministrando essa aula hoje, ou é o modelo anterior, tá bom? Da segunda aula, da primeira aula e da terceira aula. Vamos lá, primeiro subponto do segundo ponto. Uma honra transformada em vergonha. Para que os hebreus pudessem entrar na terra que Deus lhes havia dado, era preciso saber quem estava residindo nela. Pode parecer assim um pouco estranho, porque Deus estava com eles. Deus é onisciente, ou seja, Deus é o único que conhece todas as coisas. Mas o fato de Deus estar com eles não proibia ou não isentava eles, melhor dizendo, deles serem precavidos, deles serem observadores, deles serem prudentes. Não impedia eles disso. O fato de Deus estar lá junto com o povo não tirava a responsabilidade que o povo tinha. Porque o povo era responsável por entrar na terra. Deus tinha a sua parcela de responsabilidade, mas o povo também tinha dele. Então, quando você lê, na verdade, Números, capítulo 13, versículo de número 3, a Bíblia diz o seguinte: enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Esse termo cabeças dos filhos de Israel significava dizer que eles eram homens influentes em suas tribos. Na tribo de Judá, tribo de Benjamim, tribo de Naftali, tribo de Zebulon, enfim, eles eram homens influentes em suas tribos. E por serem homens influentes em suas tribos, por exercerem influência e liderança nas suas tribos, Moisés os colocou como sendo chamados de cabeças, ou seja, Moisés os designou como líder, representante das tribos. Então, 12 tribos, havia 12 representantes. E eles tinham uma missão. A missão está no versículo de número 18. Diz assim: vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou se são muitos. Então eles tinham uma missão específica. Eles não podiam perder tempo na terra, lá, vendo quais as joias que tinham para vender. Eles não deveriam perder tempo lá para ver quais eram os rios que cercavam a cidade. Qual era o tipo de pedra usada nas construções da cidade. Eles não podiam perder esse tempo, porque a missão deles era ver quem é o povo que habita na terra, se o povo é forte ou se o povo é fraco, se são muitos ou se são poucos, se a terra é fértil ou é estéril, se tem matas ou não, e tem bom ânimo, e vão e tragam do fruto das primícias, para nós vermos o fruto da terra, para nós comprovarmos que a terra é realmente boa, como Deus disse que é. Então eles têm uma missão específica. Eles não podiam perder o foco da missão. Só que o interessante é que nós, como igreja, nós também temos uma missão. Missão que está escrita em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Pregar o evangelho, ensinar as nações a temer a Deus, falar a todas as pessoas acerca do reino de Deus, falar a
todo o mundo o evangelho, que Jesus salva, que Jesus morreu na cruz para nos dar perdão nos nossos pecados. Nós temos uma missão e nós não podemos perder tempo nessa nossa missão. Enquanto nós estamos nessa missão, nós não podemos perder tempo com conversas que não nos levarão a nada, com debates que não somarão em nada. Se você participa de um debate onde você vai crescer no seu nível educacional, ok. Se você vai crescer em conhecimento de Deus, ok. Se isso vai agregar conhecimento para você, ótimo. Esse tipo de debate é bom. Agora, se você vai debater só para bater boca, se você vai jogar conversa fora, se você vai, uma expressão que a gente usa muito, falar pelos cotovelos, meu irmão, você está perdendo o foco da missão. Deus te chamou para pregar o evangelho. Tá conversando com alguém ali no Instagram? Prega o evangelho. Tá postando foto no Instagram? Prega o evangelho. Tá postando foto no Facebook? Prega o evangelho. Na sua rede social, que a sua rede social possa virar uma agência de evangelização, de evangelismo. Evangeliza através do seu WhatsApp, evangeliza através do seu Facebook, através do seu Instagram, através do Twitter. Evangelize, meu irmão. Eu não sei como evangelizar, não sabe como? Pega um versículo, baixa uma Bíblia no seu celular. Toda a Bíblia que você baixa no celular tem aquele versículo do dia. Pega o versículo do dia e espalha nas suas redes sociais. Joga nas suas redes sociais. Coloca lá que Jesus quer salvar o povo. Coloca lá que é necessário que o povo se arrependa dos seus pecados. Irmão Adriano, eu vou perder seguidores. Meu irmão, Jesus não te chamou para tu ter seguidor. Jesus te chamou para tu ser seguidor dele. Perde seguidor, mas não perde o foco da missão. Evangelize em nome de Jesus Cristo. Então, eles viram a terra, que é o nosso primeiro subponto, observaram a terra, mas eles tinham também a tarefa, a honra de cooperar com Deus. Eles cumpriram a missão que lhes foi entregue, cumpriram, porque eles foram e voltaram. Só que quando eles deram um relatório, eles deram um relatório negativo. Eles deram um relatório que a terra realmente era uma terra boa. Realmente era uma terra fértil, porém não poderiam entrar na terra porque o povo da terra era muito forte. E o Deus que havia pouco tempo, libertado eles do Egito, abriu o mar vermelho, transformou água em sangue, fez fogo descer do céu. Esse Deus, será que esse Deus não teria poder de destruir todos esses povos? Claro que tem. Só que eles transformaram uma honra em uma vergonha. Vamos para o segundo subponto? O segundo subponto diz assim: quando o príncipe se vê como insetos. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim éramos também aos seus olhos. Eles cumpriram a missão. Eu já falei. Só que eles disseram que a terra que Deus disse que era boa, era ruim. Eles obedeceram a Deus no início da sua caminhada, da missão. Mas perderam a visão do que Deus queria fazer no meio do percurso. O povo, qual era o relatório que era para o povo dar? Eu vou conjecturar. O povo era para chegar e dizer assim: olha, lá tem gigantes, dos filhos de Anak. Nós diante deles eram minúsculos. Realmente. Tem cidade fortificada. Tem cidade que tem muita gente. Tem cidade que tem pouca gente. Agora, disso tudo, a gente tem uma coisa só a dizer. Que se Deus se agradar de nós e Deus colocar a gente naquela terra, a gente vai ser muito feliz lá e próspero.
porque a terra produz, a terra é fértil, a terra, nós trouxemos fruto da terra, mostrar o fruto da terra. Era um relatório positivo que era para eles dar. Era para eles dizer, olha, o povo é forte, Deus vai nos dar cada vitória. Nós vamos presenciar experiências que nenhum povo nunca experimentou, porque Deus vai nos dar cada vitória grande. Era esse o relatório, mas não. Eles disseram, nós não vamos poder entrar porque nós somos insetos diante deles, nós somos muito pequenos, nós somos muito fracos, eu não vou conseguir vencer. Você pode ser fraco, mas teu Deus é forte. Você pode ser pequeno, mas teu Deus é grande. A confiança não é em nós mesmos, a confiança é no Deus que nós servimos. Terceiro subponto, desqualificando o que Deus disse que era bom. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Da mesma forma como a serpente desqualificou o que Deus disse, os 10 espias desqualificaram a terra que por século Deus havia preparado a eles. Toda tentação em algum nível busca tornar inútil ou de pouco valor o que Deus disse que era bom. E aquilo que Deus disse que não era bom torna-o valioso. Então o que a tentação busca fazer? Esses 10 camaradas que desqualificaram aquilo que Deus disse que era bom, eles caíram na tentação. Porque a tentação, ela busca você ver de forma negativa aquilo que Deus diz que é positivo. E a tentação busca a você ver de forma negativa o que Deus diz que é positivo, e o que Deus diz que é positivo você vê de forma negativa. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus criou no princípio macho e fêmea, algumas pessoas vão dizer: não, Deus é machista. Não, esse Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não, esse Deus do Antigo Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra. Quer dizer, a tentação busca desqualificar o que Deus fala. Ela busca inverter o que Deus disse. Foi a tentação de Satanás a Jesus que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então a tentação faz isso. E esses espias, eles caíram nesse erro, caíram nessa tentação, e sua queda foi feia. Sua queda foi terrível. Porque Deus disse que eles iriam padecer naquele deserto. Não iam entrar naquela terra. Não iam mesmo. Porque Deus passou séculos preparando aquela terra. Deus passou anos, humanos no caso, anos humanos, pensando naquela terra, preparando aquela terra para o povo de Israel. E preparando o povo de Israel já de uma forma mais na presciência de Deus, para eles entrarem na terra. Aí chega 10 homens e digo que aquilo que Deus disse que é bom, uma terra boa que mana leite e mel, chega 10 homens pecadores, humanos, e dizem que a terra não é boa, meu irmão. Chegam e dizem diante de Deus que a terra é ruim. Querem dizer, Deus mentiu para nós, a gente não pode entrar nessa terra. Essa terra não é tudo isso. Nós não vamos poder entrar, esse povo vai matar a gente. Então, quando você for tentado para você desqualificar o que Deus disse, não ceda. Não ceda à tentação de desqualificar o que Deus disse que é bom. Amém? Vamos para o nosso terceiro ponto. Um atraso de 40 anos. Primeiro subponto, quando a promessa de Deus é mudada. Ao longo dos 40 anos que eles ficaram andando em círculo no deserto, eles descobriram que desprezar a Deus e a sua palavra tinha consequências terríveis. Então, nós observamos hoje isso. Muitas pessoas desprezam a palavra de Deus.
Muitas pessoas elas desqualificam a palavra de Deus e sofrem consequências terríveis, porque Deus zela por cumprir a sua palavra. Gostaria de destacar que o deserto não havia sido escolhido por Deus para que o povo perdesse a vida. Porque muita gente pensa que quando Deus manda alguém para o deserto, Deus está mandando essa pessoa para o deserto para essa pessoa perder a sua vida. Não, meu irmão. Deus não manda ninguém para o deserto para perder a sua vida. Deus não manda lutas para você perder a vida. Deus não permite o diabo lutar contra você para você perder a vida. Não. Deus quer te dar vitória. Deus, ele quer te dar vitória. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender que na dificuldade Deus quer nos dar vitória. Mas depende muito da gente também. Porque o povo de Deus queria dar vitória ao povo de Israel, mas o povo de Israel murmurou e perderam uma geração no deserto. Deus sabia da inexperiência do povo em batalha. Por isso Deus conduz o povo por outro caminho. Uma forma de Deus proteger o povo. Às vezes, Deus nos leva para certos caminhos, para certas coisas que a gente não entende no início. Deixa eu ajeitar aqui um momento, tá? Que a gente não entende. Às vezes nós somos levados a lugares que a gente não entende porque que a gente está indo naqueles lugares. Mas é uma forma de Deus nos preservar. É uma forma de Deus nos dar novas experiências. É uma forma de Deus nos preparar. Mas por causa da rebeldia e das constantes murmurações daquele povo, Deus reverteu a sua promessa para aquela geração. É importante dizer que Deus não falhou na sua promessa. Porque qual era a promessa de Deus? Um povo que saiu do Egito vai entrar na terra prometida. E um povo, uma geração de hebreus libertos do Egito entrou em Canaã. Deus não falhou, mas aquele pessoal que murmurou, desprezou a terra, infamou a terra, Deus não deixou eles entrarem na terra, porque eles desqualificaram aquilo que Deus disse que era bom. Eles disseram que era ruim. Então, aquela geração que cresceu no deserto e valorizou a palavra que Deus tinha falado, eles se entraram na terra de Canaã. Olha que coisa interessante. Quem cresceu no deserto entrou na terra de Canaã. Quem cresceu no deserto conseguiu alcançar os seus objetivos. Quem cresceu no deserto conseguiu alcançar a promessa que Deus havia lhes feito. Agora me diz uma coisa. Os seus desertos, os desertos que você passa, os desertos que você atravessa, ou os desertos que você está vivendo agora, eles servem para te desanimar? Eles servem para te murmurar? Ou eles servem para te dar crescimento? Deserto é para nos dar crescimento. Deserto é para nos fazer crescer. Deserto é para nós ficarmos mais íntimos de Deus. Deserto é para nós tirarmos a nossa visão do mundo, o nosso foco do mundo, e nós levarmos o nosso foco, a nossa mente, os nossos objetivos, tudo a Deus. É isso que é o deserto. Deserto é para aprender. Por isso que aqueles que cresceram no deserto valorizaram a palavra de Deus no deserto, valorizaram os valores que Deus havia lhes dado no deserto. Esses alcançaram a promessa que Deus havia feito a eles. Segundo subponto da nossa lição, do terceiro ponto,
tentar a Deus é pecado. Mateus capítulo 4, versículo 7, Jesus diz isso. Jesus diz que tentar a Deus é pecado. A geração que saiu do Egito perdeu a oportunidade de desfrutar duas experiências marcantes. Quais foram essas duas experiências? A primeira grande experiência foi eles saírem do Egito. E a segunda grande experiência é eles entrar na terra. Porque quando você lê o livro de Josué, que é quando o povo está se apossando da terra prometida, você vê o que Deus faz. Deus abre ali rios, Deus derruba muralhas, Deus faz o sol e a lua pararem, Deus faz milagres extraordinários ali no livro de Josué. Então aquilo foi uma experiência extraordinária para aquele povo. E essa geração que saiu do Egito perdeu de experimentar essas duas experiências. Os únicos dois que experimentaram essa experiência foram Josué e Caleb, de acordo com o que diz as Escrituras Sagradas. Por causa da tentação, aqueles homens que infamaram a terra tiveram duro juízo. Eu lhe falei que eles morreram, não falei? Leia o versículo de número 37 e o capítulo de número 14 do livro de Números. Diz assim: esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Falei que eles haviam morrido? Por quê? Porque quem murmura, quem cede à tentação, o resultado é a morte. Morte espiritual e também morte física. Porque se a pessoa tenta a Deus, ele corre sérios riscos de morrer fisicamente, perder a vida física. Agora o pior, imagina, se o camarada morre em desobediência, se ele morre em um estado de murmuração contra Deus, se ele morre em um estado de tentação a Deus. Deus não tenta ninguém, nós não devemos tentar Deus. Deus prova, Deus não tenta. Então, aqueles homens, eles perderam a vida. Pagaram o preço pelo seu pecado. Então nós entendemos, nós estamos aqui terminando. Nós conseguimos entender nesse segundo ponto, nesse terceiro ponto, desculpa, que eles tiveram um atraso de 40 anos por causa da sua murmuração contra Deus. O nosso terceiro subponto diz o seguinte: vale a pena desagradar a Deus? É uma pergunta. Vale a pena desagradar a Deus? Já fomos alcançados pela salvação, mas precisamos aprender a agradar a Deus com as nossas ações, dando crédito ao que Ele disse. Meu irmão, o que Deus disse está dito. Eu falo da palavra, eu falo da Bíblia, tá bom? Bíblia, palavra de Deus. O que Deus disse na Bíblia está dito. Não vai voltar atrás. Deus não vai levantar um profeta na terra e vai dizer: olha, risca Números de número 13 da Bíblia, porque Deus, ele me dá uma revelação que ele não quer mais um Números capítulo 13 na Bíblia. Então, risca da Bíblia. Não é mais autorizado por Deus. Números capítulo 13 está na Bíblia. Deus não vai fazer isso, meu irmão. Deus não vai. Tudo que Deus quer para a nossa vida, os objetivos de Deus para a nossa vida, está aqui. A não ser algo pessoal entre você e Deus vai lhe comunicar. No que diz respeito a ministério, olha, eu te escolhi para você ser pastor, eu te escolhi para você ser evangelista, eu te escolhi para você ser professor de escola bíblica dominical, eu te escolhi para você ser líder de jovens, eu te escolhi para você ser líder de departamento, eu te escolhi para você trabalhar com crianças. Isso é outra coisa, isso não está na Bíblia, isso é uma revelação ministerial que Deus lhe dá. Uma capacitação, uma unção do Espírito sobre a sua vida para você desenvolver suas atividades ministeriais. Agora, no que diz respeito ao desejo de Deus para a igreja como o corpo de Cristo na terra, está na palavra, meu irmão. Está na Bíblia. Deus quer que nós sejamos santos, justos, fiéis a Ele. Deus quer que nós
não nos conformemos com este mundo pecaminoso. Deus quer que nós levemos o nome dele às pessoas. Deus quer que nós preguemos o evangelho a tempo, a fora de tempo. Deus quer que nós vivemos vida de oração, vida de consagração, que nós jejuamos. Deus quer que nós estejamos sempre preparados para a sua volta. Está tudo na palavra. Nós não devemos desmerecer o que está escrito na palavra. Devemos dar crédito ao que está escrito na palavra. Devemos obedecer aquilo que está escrito na palavra e nós devemos agradar a Deus com a nossa vida baseada na palavra. Glória ao nome de Jesus. Vamos para a nossa conclusão? Da mesma forma como Deus não tenta ninguém, não podemos tentá-lo com nossas palavras, pensamentos ou ações. Palavra, pensamento e ação. Pois essas formas de ingratidão contra aquele que nos salvou e nos tirou da escravidão do pecado. Que jamais sejamos ingratos ou esquecidos das bênçãos que temos recebido do Senhor. Nunca se esqueça do que Deus já fez na sua vida. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou e aonde você está hoje. Não se esqueça dos processos que você passou, que você está passando. Não se esqueça de tudo que Deus já fez na sua vida. Porque isso só tem a somar na sua vida, na vida da sua família, levar as pessoas a Cristo e levar almas aí a se renderem aos pés do Senhor e se converterem. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa aula, por essa lição, que nós já concluímos, Senhor, 4 lições. Te agradecemos por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Pai, que o Senhor continue nos dando sabedoria e entendimento, para nós continuarmos assim crescendo na Tua graça. Senhor, nos proteja, nos livra, nos guarde de murmurar contra Ti, de tentá-lo. Nos ensina, através do Teu Espírito, a nós nos submetermos à Tua palavra, nos submetermos ao Senhor e sermos fiéis a Ti, viver as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Se inscreva no canal para você nos ajudar. Comente aqui qual é a forma que você mais gostou da aula. Se é essa forma ou se é a forma anterior. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa aula aqui com mais irmãos, com mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima. Esse é o canal Pitada de Teologia.